E o Flamengo decidiu renovar o contrato do jogador para vender. Já existe o interesse de clubes europeus e, por conta disso, o Flamengo deve dar mais rodagem ao atleta nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Por falar em reta final, últimos dias para o Corinthians acertar a compra do goleiro Hugo Souza e 3 centroavantes na mira do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria falar com você que não é inscrito no canal. Muita atenção aqui, porque 20% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Então eu queria falar com você que ainda não se inscreveu. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga absolutamente nada por isso. Só clicar nesse botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e todo mundo que já é inscrito, deixa aí o likezão porque vai ajudar bastante, tá certo? Bom, deixa eu começar aqui o vídeo dando meu abraço e os meus sentimentos e as minhas condolências aos dirigentes, aos torcedores da Portuguesa e aos familiares de Michel Pereira, zagueiro da Portuguesa, aqui do Rio, Portuguesa ali da ilha, infelizmente se envolveu em um acidente de carro e veio a falecer. Infelizmente é muito triste quando a gente perde alguém da comunidade do futebol e o Michel Pereira nos deixou de forma repentina, né, com um acidente de carro. Então, aproveito aqui o espaço para dar o meu abraço e os meus sentimentos aos torcedores da Portuguesa, aos dirigentes, aos jogadores e também aos familiares do Michel Pereira. Bom, mudando de assunto, falar aqui de uma situação vergonhosa que aconteceu mais uma vez ontem no empate entre 1-1 entre Vasco e Flamengo na final do Campeonato Carioca Sub-17. Não é a primeira vez que isso acontece. Toda vez isso está acontecendo quando tem jogo nas categorias de base Vasco e Flamengo. Ontem o Vasco abriu o placar, o jogador do Vasco foi lá e provocou a torcida do Flamengo. Até aí tudo bem, o jogo foi retomado, o Flamengo foi lá e empatou. Quando o Flamengo fez o gol do empate, o jogador do Flamengo também deu aquela provocada lá nos jogadores do Vasco e tal. O que aconteceu? O jogador do Vasco partiu para cima e começou aquela confusão. 4 expulsões marcaram aí o primeiro jogo entre Flamengo e Vasco na final do Campeonato Carioca Sub-17. Muito triste, porque a gente vê agora a gente vê a molecada, a garotada, a gente quer que eles brinquem, que eles se divirtam, que eles joguem bola, mano. Não que eles fiquem brigando, mas infelizmente, mais uma vez, aconteceu ontem confusão. Afinal, o segundo jogo, a final será disputado na Gávea no próximo sábado. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Na moral, John Textor fica bancando aí, falando um monte de besteira, que chutou a bunda do Flamengo, aquela coisa toda. Dizer pra vocês, hein? O Lyon da França, que é um time do John Textor, ele tá quase falindo e tá para ser rebaixado por conta de dívida. O Crystal Palace da Inglaterra está à venda. O único clube, entre aspas, saudável do John Textor é o Botafogo. Mas com essa crise nos clubes lá de fora, provavelmente ele vai ter que começar a vender alguns jogadores, vai ter que começar a mexer aqui no Botafogo também. Eu vou dizer um negócio, se for para ganhar, ganhe esse ano, porque o dinheiro do velho vai acabar, hein? Se for para ganhar, que ganhe esse ano, porque se não ganhar esse ano, acabou o dinheiro no que vem. Pelo que eu tô vendo, a vaca tá indo pro brejo. O velho mimado ficou botando maior bronca aí, tá sujo lá fora, o negócio tá ruim pro lado dele. Bom, vai haver uma partida comemorativa em homenagem a Pelé entre Flamengo e Borussia Dortmund. O Flamengo Master, né, e o Borussia Dortmund Master também, jogadores mais velhos que fizeram história na história do Flamengo, que fizeram história na história do Borussia, vão disputar um jogo quarta-feira, dia 20, na Arena BRB Mané Garrincha, lá em Brasília. Esse jogo ele vai acontecer, como eu disse, lá
em homenagem a Pelé e também o encontro aí dessas duas grandes instituições, Flamengo e Borussia. Mudando de assunto, Corinthians tem 11 dias a partir de hoje para acertar a compra do goleiro Hugo Souza, o Neneca. Só tem até o dia 30 de novembro, hoje é dia 18, né? Então hoje já não conta mais, então tem 11 dias aí para frente para acertar a compra do Neneca. O que acontece, gente, é o seguinte, se o Corinthians não comprar o Hugo Souza até o dia 30 ou não apresentar ao Flamengo uma garantia que o Flamengo aceite até o dia 30, o Flamengo ele volta a ter o direito sobre o jogador e volta a poder vender o jogador, inclusive para o próprio Corinthians, mas por outro valor, não mais aquele valor de 800 mil euros que o Corinthians tem aí fixado no contrato de empréstimo do jogador. Então, o tempo está passando, está correndo, então até o dia 30 aí é o prazo que o Corinthians tem para poder exercer a compra do atleta. Falar agora de 3 centroavantes na mesa do Flamengo, porque assim, gente, a informação que eu recebi essa semana é que mesmo que o Flamengo ofereça o novo contrato ao Gabigol, ele não fica no Flamengo. Ainda que o Flamengo chegue nas cláusulas que ele quer, ainda que o Flamengo ofereça a ele esse contrato que ele quer, o Gabigol, ele não fica no Mengão. Com isso, a gente tem aí 3 jogadores que estão na mira do Flamengo, 3 centroavantes na mira do Flamengo. São eles: Arthur Cabral do Benfica, esse tem uma situação indefinida lá na equipe portuguesa e pode pintar no Flamengo até, quem sabe, por um empréstimo. O Vitor Roque, que está no Real Betis, mas pertence ao Barcelona. Esse tem uma situação um pouco mais complicada, porque o Barça emprestou ele ao Real Betis, não quer emprestar de novo, quer vender o jogador, e pagou 400 milhões ao Atlético Paranaense pelo atleta. E tem também o Cucho Hernández, do Columbus Crew, acho que é assim que se fala, lá da MLS. Então, são esses 3 jogadores que estariam aí na mira do Flamengo. Eu acho que desses 3, o mais fácil de se ter uma negociação é o Arthur Cabral, porque não está tendo espaço no Benfica, não está jogando no Benfica, e aí, por conta disso, poderia pintar aqui no Flamengo como uma opção, já que o Pedro está machucado. Então o Flamengo vai ter que ir para o mercado. O próprio presidente Rodolfo Landim, ele confirmou que o Flamengo vai precisar ir ao mercado para contratar um novo centroavante, um novo homem-gol. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre maior venda da história, porque o Flamengo, em setembro, realizou a renovação de contrato de Lohan. Não foi muito divulgado isso, mas existem clubes da Premier League que estão interessados. Eu fiquei sabendo até do Manchester United, que estaria interessado na contratação do Lohan. As negociações começaram ali para o meio do ano tal, e no dia 17 de setembro foi homologada a renovação de contrato do jogador até dia 13 de agosto de 2029. E aí a situação é basicamente a seguinte: o Flamengo renovou o contrato do Lohan para poder vender o Lohan. Normalmente o Flamengo faz isso, pega o garoto, aumenta a multa, dificulta a saída e aí tenta vender o jogador logo em seguida. Lembrando que alguns jogadores vão precisar ser vendidos já nesse começo de 2025 para poder equilibrar o caixa. E na situação do Lohan, a ideia do Flamengo é que seja a maior venda da história, quem sabe até superando os 200 milhões de reais, já que a cotação do euro está muito alta. Então, em real, o valor do Lohan ele pode ser bem interessante para o Flamengo. Essa é a ideia. Renovou o contrato, ele deve ter mais espaço na equipe por agora, nessa reta final principalmente, para ele tentar mostrar um futebol. Ano que vem tem Campeonato Carioca e tem outros campeonatos aí pela frente. E aí ele pode, a ideia do Flamengo é vender o jogador e conseguir fazer ou a maior ou uma das maiores vendas da história do Mengão com o Lohan, tá certo? Queria pedir para você compartilhar o vídeo, trazer o máximo de rubro-negros para cá. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento. Então faz o seguinte, compartilha o vídeo. Tem um link aqui embaixo, tem um botão aqui embaixo que compartilha. Clica nele
envia para 3 rubro-negros. Fala aí, cara, o Flazoeiro falou sobre 3 centroavantes na mira do Mengão, falou sobre o Hugo Souza, falou sobre o Lohan, que pode ser a maior venda da história, trouxe muitas informações. Então manda aí o link para os seus amigos, você vai estar ajudando demais a gente, tá certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.